Vamos dar início a mais um vídeo do projeto de extensão Literatura Maranhense na Escola, Diálogos com a Produção de Itapecuru-Mirim. Esse projeto tem como objetivo contribuir para a difusão e a valorização da literatura maranhense, em especial a produzida na micro-região de Itapecuru-Mirim. Os participantes desse projeto são eu, Vanessa, a Tamires Goulart, o Jorge Frazão e somos orientados pela professora doutora Tânia Lima. Continuamos com o gênero crônica. Antes de começarmos, eu trouxe aqui uma imagem para que vocês pudessem analisar. Como podemos perceber, temos aqui um senhor observando um álbum de fotografias, o qual possivelmente ele está ali se recordando de algo. Vocês já tiveram um álbum de fotografias que vocês gostavam de olhar e se recordar de alguma situação já vivida, ou mesmo de alguma pessoa, de algum momento que vocês gostam bastante? Pensando nisso, a crônica selecionada de hoje é do autor Zuzu Naus, o qual tem por título Newton Neves, o Grande Educador. Nessa crônica, o autor irá relatar sobre uma recordação sua com seu professor na sua época de infância. Essa crônica faz parte do livro O Itapecuru de Zuzu Naus, o qual foi organizado por Benedito Buzar. Agora vamos conhecer mais sobre quem foi Zuzu Naus. Raimundo Nonato Coelho Naus, conhecido por Zuzu Naus, foi escritor maranhense e itapecuruense que nasceu em 23 de julho de 1918. Ele começou a escrever bem jovem nos jornais de São Luís. A sua trajetória na imprensa maranhense foi marcada pelo brilhantismo e pelo sucesso profissional. Em 1940, ele recebeu o convite do Marcelino Machado, que era presidente do Partido Republicano naquela época, para trabalhar em O Combate. E em 1950 ele foi contratado pelo jornal A Tarde. Esse jornal era dirigido e montado pelo próprio senador Vitorino Freire. No começo dos anos 60, com a experiência já adquirida nos jornais em que prestou serviço, Zuzu, com a cara e a coragem, funda seu próprio jornal chamado Correio do Nordeste, para circular mensalmente. Logo, o jornal foi um grande sucesso, por registrar em suas páginas um variado e um farto noticiário, tanto local como nacional e internacional, além de ser bem produzido graficamente e de apresentar em seu corpo redacional uma invejável qualidade intelectual. Porém, quando tudo parecia caminhar bem, o destino apronta uma cilada para aquele homem de fé inquebrantável. No dia 8 de janeiro de 1965, a morte insidiosamente o transporta para outro plano de vida, impedindo-o assim de realizar o seu projeto, que seria o coroamento glorioso na sua carreira jornalística. Com sua morte, o Maranhão perde um jornalista de fibra, que lutou contra as adversidades físicas e financeiras, mas que conseguiu superá-las graças à sua força de vontade e o desejo de prestar bons serviços à sociedade. Mesmo sendo dotado de deficiência visual adquirida lá na adolescência, ele se entregou de corpo e alma à área da comunicação social. Esse foi o Zuzu Naus. Fiquem agora atentos à leitura da crônica. Newton Neves, o Grande Educador. Nunca é demais recordar os tempos de menino na legendária Itapecuru-Mirim, quando estudávamos no Colégio Rio Branco, do provecto professor Newton de Carvalho Neves. Recordamos com muita saudade do velho salão amplo e arejado da casa do Major Bento Nogueira da Cruz, onde o grande educador maranhense ministrava suas aulas trajando uma roupa de brim amarelo, óculos de lentes grossas e côncavas e uma régua de 70 centímetros entre os dedos da mão esquerda. Havia nessa ocasião os cursos primário, médio e complementar, mas o professor Newton Neves, homem de uma capacidade de trabalho extraordinária, pontualmente ministrava aulas em 2 expedientes, mas ainda reservava algumas horas para jogar a gamão com meu pai e João Elias Murrad, Mundico Chuvas e Antônio Raposo. Fazia gosto aprender-se no Colégio Rio Branco, pois seu diretor lecionava com incrível dedicação e acendrado amor aos seus discípulos. Lembro também das sabatinas, quando discutia os livros de Eduardo Carlos Pereira, Maximiano Maciel, Alfredo Gomes e o da coleção FTD, com os colegas Augusto Serra, Almir Mesquita, José Martins, Miguel Nogueira e o saudoso Chico Bezerra. O professor Newton Neves organizava partidas, distribuía medalha de prata e realizava inesquecíveis festas, nas quais os alunos eram obrigados a recitar, declamar e ler as mais lindas páginas dos poetas maranhenses. Com o crescimento e o progresso do seu modelar e estabelecimento de ensino, o professor Newton Neves convidou para ajudá-la a poetisa Mariana Luz e a senhorita Maria de Lourdes Bezerra.
Passamos então a estudar a análise lógica por diagrama, a fim de aumentar os nossos conhecimentos em geografia e história do Brasil, da autoria de Mário de Veiga Cabral e Joaquim Maria de Lacerda. Não posso esquecer também dos colegas Morró, Moraes, Chico Porco e Bombardão, estudantes relapso em cuja cabeça não cabiam as lições do mestre. Não seria demais ressaltar, nesta pálida crônica, a presença da célebre palmatória que cantava, vez por outra, do pé para a mão. Jorge, meu irmão, apesar de ótimo aluno, era o diabo em figura de gente. Por isso o professor Newton Neves aplicava-lhe dúzia de bolo e ainda o colocava ajoelhado em caroças de milho, de braços abertos na porta principal do colégio. Eu, por incrível que pareça, certa vez tomei 6 bolos só porque, numa sabatina, tive a coragem de taxá-lo de injusto porque numa pergunta de geografia não a respondi no tempo marcado. Foi o suficiente para ele arrancar do bolso a palmatória de pau roxo e baixar a madeira em minhas mãos trêmulas. Confesso que eu nunca senti tanta dor como naquela oportunidade na qual fui castigado sem dó e piedade. No dia de hoje, os estudos são diferentes e ninguém respeita os verdadeiros mestres. O resultado é que a geração atual recebe diploma sem saber o que é metaplasma, fração decimal, onde fica a Lagoa dos Patos ou o rio Mississippi. A verdade nua e crua está nos olhos da cara. Precisamos de muitos Newton Neves para corrigir a maioria da juventude que segue pelo caminho errado da vida. Temos grandes professores e as escolas possuem bons alunos, mas a grande maioria prefere viver às escuras, pescando nas provas e perdendo o ano letivo. À tarde, São Luís Maranhão, 12 de novembro de 1955. Bom, pessoal, chegamos ao final da leitura. Vocês observaram que o autor ele menciona um instrumento que era utilizado para castigar as pessoas naquela época. Inclusive, era utilizado pelos professores para castigar os alunos. Vocês já tinham ouvido falar nesse instrumento chamado palmatória? Ou vocês conhecem alguém que foi castigado por ele? Nos conte! Esperamos muito que vocês tenham gostado dessa crônica e compreendido. E até um próximo vídeo.